Que é fascismo? Texto publicado na Tribune de Londres em 1944. Autor George Orwell. De todas as perguntas sem respostas de nosso tempo, talvez a mais importante seja: o que é fascismo? Um instituto de pesquisas sociais americano recentemente realizou essa pergunta a 100 pessoas e obteve respostas que variam desde pura democracia até puro demonismo. Neste país, se for pedido a uma pessoa comum que defina fascismo, ela geralmente responderá tendo em mente os regimes alemão e italiano, o que seria uma resposta bem insatisfatória, porque mesmo os maiores estados fascistas diferem muito um do outro em estrutura e ideologia. Não é fácil, por exemplo, encaixar Alemanha e Japão na mesma estrutura, e é ainda mais difícil com alguns estados menores que se poderiam descrever como fascistas. Geralmente assumimos, por exemplo, que o fascismo é inerentemente bélico, que se desenvolve em uma atmosfera de histeria de guerra e que a única solução para os problemas econômicos se dá através da preparação para a guerra ou de conquistas de terras estrangeiras. Isso, porém, claramente não é um fato verdadeiro para, digamos, Portugal ou várias ditaduras sul-americanas. Ou então, o antissemitismo deveria ser uma das marcas distintivas do fascismo, mas alguns movimentos fascistas não são antissemitas. Certas controvérsias que reverberaram por anos sem fim em revistas americanas sequer foram capazes de determinar se o fascismo é ou não uma forma de capitalismo. Ainda assim, quando utilizamos o termo fascismo, no caso da Alemanha, do Japão ou da Itália de Mussolini, sabemos amplamente a que estamos nos referindo. Foi na política interna que essa palavra perdeu todo e qualquer vestígio de significado. Caso se examine a imprensa, ficará evidente que quase não há nenhum grupo de pessoas, certamente nenhum partido político, nem um corpo organizado de algum tipo, que não tenha sido denunciado como fascista durante os últimos 10 anos. Não estou me referindo ao uso verbal do termo fascista. Refiro-me ao que vejo que tem saído na imprensa. Vejo os termos simpatizante ao fascismo, de tendência fascista ou simplesmente fascista, aplicados com toda a seriedade aos grupos listados abaixo. Conservadores. Todos os conservadores, sejam apaziguadores ou anti-apaziguadores, são tidos como subjetivamente pró-fascistas. O governo britânico na Índia e nas colônias é tido como indistinguível em relação ao nazismo. Organizações do tipo que se podem chamar de patrióticas e tradicionais são rotuladas como criptofascistas ou de mentalidade fascista. Exemplos disso são os escoteiros, a polícia metropolitana, MI5, a Legião Britânica. Frase típica: as escolas públicas são terreno fértil para o fascismo. Socialistas. Defensores do capitalismo à moda antiga, por exemplo, Sir Ernest Bean, sustentam a ideia de que socialismo e fascismo são a mesma coisa. Alguns jornalistas católicos afirmam que os socialistas foram os principais colaboradores nos países ocupados pelos nazistas. A mesma acusação é feita de um ângulo diferente pelo Partido Comunista durante suas fases ultra-esquerdistas. Durante o período 1930-1935,
O Daily Work referia-se habitualmente ao Partido Trabalhista como fascista-trabalhistas. Isso foi ecoado por outros extremistas de esquerda, como os anarquistas. Alguns nacionalistas indianos consideram os sindicatos britânicos como organizações fascistas. Comunistas. Uma considerável escola de pensamento. Exemplos: Rushing, Peter Drucker, James Burnham, Fei Vogue, que se recusa a reconhecer a diferença entre os regimes nazistas e soviético e sustenta a tese de que todos os fascistas e comunistas visam aproximadamente a mesma coisa e, em certa medida, as mesmas pessoas. Líderes no The Times, pré-guerra, se referiam à União Soviética como país fascista. Novamente, por um ângulo diferente, essa ideia é ecoada por anarquistas e trotskistas. Os comunistas acusam os trotskistas, isto é, a organização do próprio Trotsky, de ser uma organização criptofascista financiada pelos nazistas. A esquerda acreditava amplamente nisso durante o período da Frente Popular. Em suas fases ultradireitistas, os comunistas tenderam a fazer a mesma acusação a todas as facções à esquerda deles mesmos, com a Comunidade das Nações ou o Partido Trabalhista Independente. Católicos. Fora de suas próprias definições, a Igreja Católica é quase universalmente considerada pró-fascista, tanto objetiva quanto subjetivamente. Opositores à guerra. Pacifistas e outros que são considerados anti-guerra são frequentemente acusados não apenas de tornar as coisas mais fáceis para o eixo, como de manifestar um sentimento pró-fascista. Apoiadores da guerra. Os opositores à guerra geralmente baseiam seus argumentos na alegação de que o imperialismo britânico é pior que o nazismo e tendem a aplicar o termo fascista a qualquer um que deseja uma vitória militar. Os apoiadores da Convenção do Povo chegaram perto de alegar que a vontade de resistir a uma invasão nazista era um sinal de simpatia pelo fascismo. A Guarda Territorial foi denunciada como organização fascista assim que surgiu. Além disso, toda a esquerda tende a equiparar militarismo com fascismo. Soldados rasos politicamente conscientes quase sempre referem-se a seus superiores como de mentalidade fascista ou fascistas naturais. Escolas militares, a cultura de rigidez e limpeza, bater continência aos oficiais, tudo isso é considerado condutivo ao fascismo. Antes da guerra, aderir aos territorials era considerado sinal de tendência fascista. Recrutamento e exército profissional são ambos denunciados como um fenômeno fascista. Nacionalistas. O nacionalismo é universalmente considerado como inerentemente fascista, mas isso apenas se aplica a movimentos nacionais desaprovados por quem os está avaliando. Nacionalismo árabe, nacionalismo polonês, nacionalismo finlandês, o Partido Congressista Indiano, a Liga Muçulmana, o sionismo e o Exército Republicano Irlandês são todos descritos como fascistas, mas não pelas mesmas pessoas. Será constatado que, da forma que é empregada a palavra fascismo, é quase desprovida de significado.
Em conversas, é claro, é utilizada mais frequentemente do que quando impressa. Ouvi o termo ser aplicado a agricultores, varejistas, ao crédito social, ao castigo corporal, à caça a raposas, a touradas, ao Comitê de 1922, ao Comitê de 1941, a clipping, Gandhi, Chiang Kai-shek, a homossexualidade, as transmissões de Priestley, aos albergues da juventude, à astrologia, a mulheres, cães e não sei o que mais. Mas escondido por baixo de toda essa confusão, há um tipo de significado oculto. Para começar, está claro que há diferenças muito grandes, algumas delas fáceis de apontar e não tão fáceis de explicar, entre os regimes considerados fascistas e os considerados democráticos. Segundo, se fascista significa em simpatia por Hitler, algumas das acusações que listei acima são obviamente muito mais justificadas do que outras. Terceiro, mesmo quem utiliza a palavra fascista de forma inconsequente para todos os lados, atribui a ela um significado emocional. Por fascismo, referem-se a algo cruel, sem escrúpulos, arrogante, obscurantista, antiliberal e anticlasse trabalhadora. Exceto por um pequeno número de simpatizantes ao fascismo, quase qualquer cidadão inglês irá aceitar a palavra troglodita como um sinônimo de fascista. Isso é o mais próximo de uma definição a que essa palavra tão abusada chegou. Mas o fascismo é também um sistema político e econômico. Por que então não podemos adotar uma definição clara e popularmente aceita para ela? Céus, não teremos uma, pelo menos por enquanto. Demoraria muito para explicar o porquê, mas basicamente é porque é impossível definir o fascismo de forma satisfatória sem fazer concessões que nem os fascistas propriamente ditos, nem os conservadores ou os socialistas de qualquer cores estão dispostos a fazer. Tudo o que podemos fazer no momento é usar a palavra com um certo grau de prudência e, ao contrário do que é geralmente feito, não degradá-la ao nível de um xingamento.